Boa noite para você. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Delegacias de plantão terão funcionamento reduzido neste final de semana. O ajuste foi feito pela DGPOL por falta de efetivo voluntários dos policiais para o trabalho. E o banco de leite na maternidade Januário Cico está em nível crítico. Você confere ainda. Registro de casos de síndromes gripais graves em crianças mantém saúde pública em alerta. O índice de vacinação infantil no estado está hoje na faixa de 35%. E na política, os desenhos para a definição da chapa majoritária da governadora Fátima Bezerra incluem o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza. Tudo isso e muito mais acompanharemos juntos no Band Cidade, que começa agora. E o impasse entre os policiais civis e o governo do estado continua. É que mesmo depois do encerramento da greve geral da Polícia Civil, os servidores não estão cumprindo a escala extra de trabalho que eles faziam espontaneamente. Essa escala, ela é fundamental para fechar os plantões dos finais de semana. Com isso, as delegacias de plantão estarão funcionando com horários e serviços reduzidos, contando com o trabalho de equipes voluntárias. A greve dos policiais civis aqui do estado foi encerrada no último dia 10 desse mês, depois que o desembargador Ibanez Monteiro determinou que os policiais voltassem ao trabalho imediatamente, entendendo que, por serem agentes de segurança pública, os servidores não poderiam realizar a greve. No dia seguinte, a categoria ocupou o prédio da governadoria para cobrar do governo uma posição em definitivo, mas até o momento nenhum acerto foi definido. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, a orientação para toda a categoria é que os policiais cumpram o que está previsto, independente das exigências feitas pela Delegacia Geral da Polícia Civil, a DGPOL. Nós orientamos aos policiais que trabalharam suas 40 horas semanais que eles não são obrigados a irem trabalhar neste final de semana, pois é um direito que eles têm ao descanso. Outra coisa que também nós deveremos frisar, os policiais que tirarem seus plantões terão direito à sua folga constante no estatuto. E ainda, outra coisa terrível que a delegada geral fez, ela está designando sem um período definido. Então o policial não sabe, a qualquer momento ele vai voltar novamente para o trabalho ordinário. Então, simplesmente não leva em consideração, não respeita. Então é isso. Na última terça-feira, o governo do estado apresentou uma proposta inicial aos policiais civis, mas após uma assembleia da categoria realizada um dia depois, os policiais não acataram a proposta. Os servidores continuam não se voluntariando para os serviços extraordinários que servem para fechar as escalas de finais de semana. Com isso, apenas algumas delegacias de plantão estão conseguindo abrir as portas, mas com horários reduzidos e serviços específicos. Enquanto isso, enquanto a situação não é resolvida, o interior fica desguarnecido, porque os policiais não estão fazendo serviço extraordinário, que era o que fazia funcionar a Polícia Civil no interior. No interior só se funcionava porque os policiais faziam hora extra, a gente está se recusando a fazer essa hora extra, porque enquanto não houver boa vontade do governo com a Polícia Civil, não haverá boa vontade da Polícia Civil com o governo. No final de semana passado, as delegacias não funcionaram porque os plantões seriam com equipes voluntárias fazendo extra. Para este, o Simpol informou que foi possível formar equipes como os policiais que são lotados nos próprios plantões. Neste final de semana, funcionarão as delegacias de plantão da Zona Sul e também da Zona Norte de Natal, das 8 horas da manhã de sexta-feira até as 8 horas da manhã da segunda. No interior, apenas os plantões de Caicó e Mossoró irão funcionar e também das 8 da manhã da sexta até as 8 da manhã da segunda. Aquele policial que desenvolve um trabalho durante a semana, ele vai suspender o atendimento à população, ele não vai mais estar lá disponível e vai para os plantões à noite e em finais de semana. Ora, a delegada geral com isso, ela cobre um santo e descobre outro, deixa a população sem atendimento e sem a continuidade dos serviços ordinários da Polícia Civil. Enquanto isso, a população é quem mais espera por uma definição concreta por parte dos dois lados dessa história. Então, estamos caminhando nas negociações, esperamos chegar a um consenso e
vamos seguir lutando na defesa dos nossos direitos. O momento é de tensão e de muito nervosismo na relação do governo do estado com os policiais civis de uma forma geral. E essa tensão, ela começou desde quando o governo do estado não conseguiu resolver administrativamente, criando um benefício que pudesse substituir o adicional por tempo de serviço, que foi o perdido agora pelos policiais civis, representando quase 35% do salário. O momento também é nervoso para o próprio cidadão. A crise da segurança, isso é histórico. E com a fragilidade dos policiais, inclusive essa ausência no trabalho chamado voluntário ou trabalho extra, torna o momento mais nervoso, mais crítico e óbvio para o cidadão também. Mudando de assunto, falando sobre saúde, porque a ocupação de leitos críticos para a Covid-19 caiu durante esta semana no Rio Grande do Norte. Mas um perfil de paciente segue deixando a Secretaria Estadual de Saúde em alerta. São as crianças. E o pior, a vacinação para esse público continua muito baixa. Apesar da redução de solicitação de leitos de UTI para crianças no Rio Grande do Norte, a infecção por Covid ainda preocupa gestores de hospitais. No Maria Alice Fernandes, dos 10 leitos de UTI pediátrica disponíveis, 5 estão ocupados com pacientes com suspeitas ou positivados para coronavírus. A gente viu que na primeira fase da pandemia as crianças foram poupadas. E aí, como elas tiveram menos infecções naquele momento e a transmissibilidade dessa nova cepa da Ômicron é maior, a gente realmente está vendo o maior número de crianças contaminadas e elas vão continuar sendo contaminadas, principalmente as que não estão sendo vacinadas. As crianças que chegam ao hospital com a doença geralmente vêm com um quadro de pneumonia e dificuldade de respirar. O tratamento da unidade de terapia intensiva dura em torno de 2 a 3 semanas. As pneumonias, principalmente as pneumonias com derrame pleural, que a gente tem visto muito frequente, elas geram internamentos prolongados, às vezes 2 semanas, 3 semanas, com necessidade de drenagem, para retirada do líquido pleural. E, se for necessário, realmente vai para máscara, com necessidade de fazer oxigênio e, às vezes, até intubação com ventilação mecânica. Realmente envolve, Toda vez que a gente interna uma criança, ela sai do seu ambiente domiciliar, sai do seu ambiente de conforto, e de proteção e acaba gerando realmente muito sofrimento para as crianças. A gente tenta amenizar o máximo possível aqui, deixando o ambiente acolhedor, mas criança e doença realmente é muito triste. A diretora do Maria Alice Fernandes reforçou a necessidade da vacinação contra a Covid em crianças, além de evitar espaços aglomerados. A vacinação é um ponto que a gente pode agir e pode fazer, não só contra a Covid, mas contra as outras doenças também, que continuam havendo. Então, a vacinação, ter a caderneta de vacina em dia para as crianças já é um grande passo para diminuir essas internações. Além disso, evitar aglomerações, Então, em espaço fechado, ambiente fechado, com ar-condicionado, em que você tem muitas crianças aglomeradas, realmente você aumenta muito a circulação de doenças, de micro-organismos que venham a causar doença, seja bactéria ou vírus, aumenta muito a chance de contrair. E a vacinação infantil continua avançando a passos lentos. E não é só aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, nós vamos dar um giro pelas capitais do Nordeste para saber como está sendo esse trabalho em cada uma delas. A vacinação das crianças aqui na Bahia não tem sido no ritmo esperado. Até agora, apenas cerca de 25% do público entre 5 e 11 anos foi vacinado com a primeira dose no estado. Para estimular a imunização, as prefeituras têm criado estratégias próprias. Aqui em Salvador, por exemplo, estão sendo estabelecidos dias apenas para a imunização dos pequenos. Além disso, hoje começou a vacinação nas escolas municipais. Aqui na capital baiana, mais de 103 mil crianças entre 5 e 11 anos já se vacinaram contra a Covid, o que representa 56% do público que mora na cidade.
Na Paraíba, até o momento, foram vacinadas cerca de 56 mil crianças entre 5 e 11 anos, o que representa apenas 13% do público-alvo. Para estimular a vacinação dos pequenos, a Secretaria de Saúde do Estado realizou o Dia C de vacinação. Aproximadamente 30 mil crianças receberam a dose do imunizante contra a Covid-19. Como forma de incentivar os pais, vários pontos de vacinação estão distribuídos na capital. A vacina acontece sem precisar de agendamento. São exigidos CPF e cartão do SUS da criança. Mas se não tiver o CPF, não tem problema. E o cartão do SUS está sendo feito na hora e no local da vacinação para agilizar o processo. E depois de serem vacinadas, as crianças recebem um diploma de supervacinado. No Rio Grande do Norte, a campanha de imunização das crianças entre 5 e 11 anos completou um mês essa semana, com um índice de cobertura vacinal de 35%. Apesar do percentual bem abaixo do esperado pelas autoridades em saúde, o estado se encontra hoje no terceiro lugar no país no ranking da vacinação de crianças, de acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Até o momento foram distribuídas 335 mil doses, quantidade suficiente para iniciar o esquema vacinal de todas as crianças nessa faixa etária. O último levantamento da Fundação Municipal de Saúde de Teresina aponta que a capital piauiense vacinou pouco mais de 25 mil crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose contra a Covid-19, o que representa um percentual de 27% desse público-alvo. Nesta semana, a FMS também intensificou a imunização de crianças que moram na zona rural. Outra estratégia que também está sendo adotada é a realização do chamado Dia D em diferentes pontos de Teresina. Aqui no Ceará, a vacinação infantil é considerada efetiva na maior parte dos municípios. Mas apesar do alto número de agendados, a taxa de faltosos ainda é grande. Na capital, Fortaleza, por exemplo, o primeiro mês de vacinação infantil contra a Covid-19 superou os 100 mil vacinados com a primeira dose. Mas a prefeitura ainda busca os quase 35% de faltosos. Para isso, acontecem repescagens aos finais de semana para as crianças que perderam o agendamento. Além da vacinação por agendamento, por ordem decrescente de idade, por comorbidades e deficiência permanente, estão sendo vacinadas crianças restritas ao leito e crianças em acolhimentos institucionais. As vacinas ofertadas para as crianças de 5 a 11 anos no Ceará são das marcas Pfizer e Coronavac. Em Maceió, a prefeitura organizou uma estrutura para a vacinação pediátrica. A imunização dos pequenos de 5 a 11 anos começou no dia 17 de janeiro. E até então, cerca de 36% das crianças dessa faixa etária foram imunizadas. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a adesão desse público tem sido mais lenta, mas tem avançado. A capital alagoana tem atualmente 4 pontos fixos de vacinação para as crianças, que contam com brinquedoteca e quem tiver firme na hora da vacina ganha até um certificado de coragem. O banco de leite está em nível crítico na maternidade escola Joanário Cico, a maior do estado. A necessidade diária é de no mínimo 7 litros e hoje o estoque não passa de 2. A maternidade pede novas doações e faz um apelo a toda a população potiguar. A maternidade Januário Cico vem enfrentando dificuldades para manter a alimentação de bebês por leite materno. Isso porque o estoque está em nível crítico desde janeiro. Segundo a enfermeira responsável pelo banco de leite, as síndromes gripais reduziram as doações. Esses meses de dezembro, janeiro e fevereiro, a gente já espera uma baixa de doação pela questão de final de ano, festas, viagens. Só que esse ano nós tivemos 2 fatores que complicaram, que foi a onda da Ômicron, né, do Covid, da nova cepa, e também o surto de
da síndrome gripal do H3N2. Então, muitas das nossas doadoras adoeceram e não puderam continuar doando e ainda não tiveram condições de saúde de voltar a doar. É aqui nesse freezer, na maternidade Januário Cico, em que todo o leite doado fica armazenado. Hoje existe 1,7 litro para alimentar os 76 bebês que estão internados, sendo 21 em UTI. Para atender toda essa demanda, seria necessário ter, no mínimo, 7 litros. Quem entrou na corrente de solidariedade foi Sonara. Ela tem um bebê com menos de 1 mês e resolveu doar leite para ajudar outras crianças. Quando eu notei que elas não tinham esse leite e eu tinha uma produção de leite exagerada, além do normal, eu senti no meu coração que eu poderia ajudar essas mães e essas crianças doando o meu leite. Então foi por esse motivo que eu decidi começar a doar o leite. E aconselho as mães que estão assistindo nesse momento que, se elas quiserem doar o leite, doem seu leite, porque leite salva vidas também. Segundo dados da Unicef, o alimento reduz até 13% os riscos de mortes de criança. E para os bebês prematuros, o leite materno é considerado a primeira imunização contra doenças da infância. Uma diferença muito grande no desenvolvimento, na evolução do tratamento de um bebê que está na UTI, de um bebê que está na enfermaria canguru, que recebe o leite materno, seja da própria mãe, ou seja, o leite materno pasteurizado do banco de leite, ele desenvolve muito mais rápido, ele vai ter fatores de proteção que esse leite vai ter com as imunoglobulinas. Então, o leite materno é a primeira vacina que a mãe pode fornecer ao seu filho, é o leite materno. Então, vai diversos fatores de proteção, além da questão da absorção, da digestão. Então, esse bebê, ele desenvolve e ele evolui para alta muito mais rápido do que um bebê que precisa tomar fórmula. Para tentar aumentar o estoque, a maternidade pede mais doações. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a maternidade Januário Cico. A doadora pode, inclusive, solicitar que a coleta seja feita na própria residência, através do programa Bombeiro Amigo. Nós fazemos visita às casas das doadoras. Nessa visita, nós vamos fornecer orientações de como ela vai ordenhar o leite, de como ela vai armazenar esse leite em casa. E levamos frascos de vidro estéril, levamos etiquetas e é dessa forma que a gente faz a captação. Então, a maternidade hoje, ela tem a rota 4 vezes por semana. No próximo bloco, vamos falar sobre política, porque o presidente estadual do PT descarta a presença de Ezequiel Ferreira ou de Walter Alves na chapa majoritária com Fátima Bezerra. Em 1 minuto, a gente conta tudo para você. De volta com o Band Cidade. E você, telespectador, quer um carro novo no Carnaval? Então veja agora o recado do Daniel da Auto Finance Veículos para você. É isso aí, Ana. Carnaval de ofertas Auto Finance Veículos. Aqui você vai passar o seu carnaval de carro novo, com certeza. Nós temos a melhor avaliação, nós temos os melhores preços e ainda mais a melhor taxa do mercado com o nosso parceiro Banco BV. Então você não pode perder tempo. E além de tudo isso, você ainda tem R$5.000 de bônus, exatamente. Até R$5.000 de bônus na compra do seu SUV ou da sua picape. Então você não pode perder tempo, você tem que correr aqui na Auto Finance Veículos e adquirir o seu carro novo ou usado. Então, acesse nosso site autofinanceveículos.com.br, acesse nossa rede social Autofinance ou fale diretamente com a gente através do WhatsApp 8793-0097 e não perca tempo, são mais de 250 carros em estoque esperando por você. Nossos parceiros, Banco BV, meu carro novo, então não perca tempo, sabe por quê? Sua pesquisa termina aqui na Auto Finance Veículos, então corre para cá. É isso aí, então você já sabe, carnaval de carro novo só na Auto Finance Veículos. Chegou a hora de sabermos o que é notícia do dia no Congresso Nacional. Com a gente, Napoleão de Castro, trazendo essas informações. Boa noite para você, Napoleão. Aqui Brasília, aqui Congresso Nacional.
Abraçando a você, telespectador do Band Cidade, nesta sexta-feira, a gente chega para fechar a nossa semana de cobertura direto da capital brasileira com o resumo dos principais fatos de hoje. E nesta sexta-feira política em Brasília, nossa equipe traz um relato dos principais temas da semana na capital federal. Congresso Nacional, na Câmara e Senado, começou a definir as suas mesas diretoras das comissões, todas que vão estar em trabalho nas duas casas já a partir do início de março, logo após o período que seria do feriado de Carnaval. Esta semana também, o Senado inaugurou o memorial às mais de 640 mil vítimas da Covid-19 no país, como forma de homenagear todas as famílias que perderam seus entes queridos para a pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda regras sobre o trabalho da gestante durante a pandemia, agora prevendo sua volta ao presencial após a imunização. A proposta foi enviada para a sanção presidencial. E nos bastidores políticos, a criação do União Brasil, novo partido, a partir da fusão do DEM com o PSL, tem sido procurado por outras legendas para a formação de federações e também para ingresso de parlamentares. Conversamos com o secretário nacional do partido, Efraim Filho, que deu mais detalhes a respeito. Importante dialogar, mostrar qual é o planejamento desse novo partido, dessa bancada que vem como protagonista da agenda legislativa, né? As posições do União Brasil serão decisivas para a aprovação ou não de projetos. E nós estaremos atentos a temas que tenham sintonia com aquilo que pensa a sociedade, que venham para ajudar a melhorar a vida das pessoas e que tornem a União Brasil um porto seguro, né? Inclusive para quem quer disputar as eleições, nós temos sido muito procurados, né, pela identidade e pela segurança que a União Brasil representará nessas eleições 2022. Do Congresso Nacional em Brasília, Napoleão de Castro para o Band Cidade, na Band Natal. Mais um capítulo sobre as articulações para o processo eleitoral de 2022. Ao contrário do que se especula nos bastidores da política sobre uma suposta conversa que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, do PSDB, teria mantido esta semana com a governadora Fátima Bezerra, do PT, que supostamente o convidou para compor a chapa majoritária na condição de candidato a vice-governador, o presidente do Diretório Estadual do PT, o ex-deputado Júnior Souto, negou que tal conversa e convite tenham ocorrido. Júnior Souto descartou não só a participação de Ezequiel Ferreira na chapa da governadora, como também tratou como carta fora do baralho a possibilidade do deputado federal Walter Alves, do MDB, fazer parte da composição majoritária. Mais um capítulo nessas eleições está escrito a partir dessas declarações do presidente do PT, Júnior Souto. A pergunta que fica é: vai prevalecer o desejo de Fátima Bezerra, que quer Carlos Eduardo Alves como candidato a senador, e deseja o presidente da Assembleia Legislativa como um candidato a vice-governador dentro da estratégia de tirar a competitividade da chapa da oposição? Ou vai prevalecer o modus PT a partir do seu presidente, Júnior Souto, de descartar Ezequiel Ferreira e o MDB do processo eleitoral dentro da chapa da situação de Fátima Bezerra? A realidade de agora é que as conversas estão ganhando um ritmo muito mais intenso e as certezas de ontem parecem ser dúvidas de hoje. As dúvidas de hoje foram certezas de ontem e podem ser negativas de amanhã. Longe da filosofia, a política é exatamente assim. A situação vai se aproximando das definições e a correria é grande, com feitos e desfeitos. A gente faz um rápido intervalo e traz muitas outras informações para você no próximo bloco. E agora a gente fala sobre esporte, porque nesse final de semana tem mais uma rodada do Campeonato Potiguar aqui na tela da Band. Quem traz as informações sobre as partidas é o meu colega Luiz Eduardo. Boa noite para você, Luiz, sabe tudo de esporte e de futebol.
Oi, Ana, vamos falar do futebol potiguar, do segundo turno, a Copa Rio Grande do Norte, que acontece nesse final de semana. O América entra em campo mais uma vez pela terceira rodada. Enfrenta o Açu, fora de casa, lá em Açu. O América que vem de um empate contra o Santa Cruz de Natal no meio de semana e ocupa neste momento a primeira colocação com 4 pontos. Já o ABC irá enfrentar a equipe do Fosse Luz no estádio Frasqueirão. O ABC que tem uma rodada a menos, que será marcada no meio de semana, onde irá enfrentar a equipe do Globo, que está disputando a Copa do Nordeste. O ABC que estreou bem no segundo turno do Campeonato Potiguar. Venceu o Potiguar de Currais Novos pelo placar de 2-0 no meio de semana. E o ABC é o atual campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Lembrando, tudo isso você vai acompanhar aqui na tela da Band. Rodada dupla, você acompanha América e Açu, Açu e América no YouTube da Band e ABC e Força e Luz no Estádio Frasqueirão no canal 3.1, o canal que todo mundo já conhece e acompanha o futebol potiguar, porque todo mundo já sabe, futebol do Rio Grande do Norte é aqui na tela da Band. É verdade, Luiz, e a gente acompanha tudo na tela da Band junto com você. Tem um recado especial para você, porque quem casa, quer casa. Quem não tem, também quer. Se você procura uma casa nova, segura, com tudo pertinho, escola, área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica, Pague Fácil, seu lugar é aqui. Tudo planejado para você. Casas novinhas com 2 ou 3 quartos. Nunca ninguém morou nelas. Venha conhecer Esporte Clube, o novo caminho do seu lar, onde viver é mais que morar. Anota o telefone 981 11 1109 ou 3015 7888 e garanta já a sua nova casa. Nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Lembre-se, todas as informações você confere lá no portal ibandrn.com.br, um site com o padrão Band de jornalismo. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Segunda-feira, 18h50, nosso encontro está marcado. Aproveite o final de semana e até segunda. Boa noite para você.